Um dos desenhos que eu mais gostava era He-Man. E talvez alguns aqui, só de ouvir esse nome, já tenham voltado no tempo. Eu assistia vislumbrado aquela cena em que o príncipe Adam levantava a espada do poder e bradava: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! E então, ele se transformava no homem mais forte do universo. Quando eu era menino, eu acreditava que poder era isso. Que poder era ser forte, era controlar, era dominar, era vencer. E é interessante porque, com o passar do tempo, eu comecei a ter uma percepção um pouco diferente do que é o poder. Porque o poder, o príncipe Adam, ele usava o poder não apenas para dominar, para controlar, mas ele usava o poder para um propósito muito maior do que ele mesmo, que era proteger, que era defender. E é interessante que o vilão também queria poder. Ele queria poder, mas queria poder para possuir. Queria poder para dominar, para controlar. E, diante disso, a gente percebe que existe, então, um poder que serve e existe um poder que consome, que escraviza. Existe um poder que protege e existe um poder que oprime. Existe um poder que gera vida e existe um poder que consome tudo ao redor. E foi aí que, então, eu percebi uma ideia de poder que ia muito mais além do que aquilo que eu assistia na televisão. E essa concepção de poder veio de algo muito pequeno para impressionar, que é uma semente. Então, o que é uma semente? Uma semente, ela é pequena, ela é silenciosa, ela é discreta. Você pode tê-la na palma da mão e nem sequer notar sua presença. Mas é interessante que dentro de uma semente existe algo poderosíssimo. Existe um poder escondido que a gente nem imagina. Porque dentro de uma semente há vida. Dentro de uma semente há futuro. Dentro de uma semente há esperança, há multiplicação. E essa ideia de poder contido numa semente vai totalmente contra a concepção de poder que nós vemos por aí. Porque o poder, essa ideia de poder, de domínio, de tomar o controle, de possuir, está em todo lugar. Está na política, está nas redes sociais, está no nosso trabalho e, às vezes, está até dentro da nossa própria casa. E a semente, ela nos mostra uma concepção diferente de poder. Um poder silencioso, mas carregado de potencial. Existe um lugar na Noruega chamado Svalbard Global Seed Vault. Ali, sementes do mundo inteiro, elas são armazenadas em silêncio, naquela região, e muitas pessoas chamam aquele lugar de cofre do fim do mundo. E ali estão sementes do mundo inteiro, e para alguns, são apenas alguns, ou muitos grãos, melhor dizendo, adormecidos.
mas na verdade, ali se protege o futuro da humanidade. E é interessante, e isso me choca profundamente, porque a semente, esse conceito se aplica na nossa vida. Porque quantas pessoas, elas se sentem pequenas, se sentem escondidas, em silêncio, como essas sementes armazenadas, mas dentro delas está cheio de potencial. Está um poder invisível que os olhos apressados não conseguem discernir, como aquela semente na palma da mão. Então, a semente, ela nos mostra exatamente isso. O que o mundo celebra, o palco iluminado, a semente, ela nos mostra que existe algo crescendo no subterrâneo, existe um potencial enterrado, escondido, em que as pessoas não veem, mas está crescendo, silenciosamente, a ponto de chegar um momento em que isso vai romper a superfície, e vai começar a frutificar. Esse é o poder silencioso de uma semente. E a semente, ela nos ensina um outro ponto, porque a semente, ela cresce no escuro. Ela cresce sozinha. Ela cresce, ela enfrenta a umidade, ela enfrenta a escuridão, ela enfrenta a pressão do solo. Mas ela continua crescendo apesar de todas essas circunstâncias. E chega um momento que ela rompe a superfície. Então, aplicando na nossa vida, olhando para uma semente, ninguém floresce, ninguém frutifica sem enfrentar pressão. Então, essa é uma linguagem, é uma metáfora viva da semente na nossa vida, que inclusive vai contra toda a concepção de poder que nós vemos, de dominar, de controlar. E a semente, ela tem essa propriedade de nos ensinar. Olha para uma árvore. A árvore, ela não cobra para fornecer sombra. Ela não exige, digamos, aplausos para dar fruto. Mas ela simplesmente ela cumpre o seu propósito, que é fornecer a sombra, frutificar. Então, a árvore, ela nos ensina isso. Esse poder da semente, de usar isso para servir as pessoas. Não para controlar as pessoas, um poder que não consome, mas que um poder que faz gerar vida nas pessoas. Esse é o poder da semente. E é interessante porque o ser humano, né, nós não fomos acostumados a enfrentar pressão, e os processos silenciosos, né, eles nem sempre são considerados. E muitas vezes são ignorados, a fragilidade que a semente nos mostra é ignorada pelo ser humano, principalmente os homens, né? Porque homem, na verdade, em teoria, homem não sente medo, homem sente receio, né? Homem sente receio. Homem não fica preocupado. Homem apenas recalcula a rota emocional, né? Homem não fica assustado. Homem apenas entra em modo estratégico de silêncio, né? E aí, quando alguém pergunta para ele, você está bem? Ele responde, estou ótimo. Mas por dentro está igual uma semente enterrada, no escuro, pressionado, tentando germinar sem causar escândalo.
Mas talvez a vida esteja ensinando de outra forma. Você não precisa provar que é pedra, você precisa apenas aceitar que também é semente. Porque a semente nos ensina muito, que a força nasce da fragilidade. E tem algo que marca muito a minha vida, porque, inclusive, é algo que surgiu uma canção disso, que quando eu era menino, a minha família passava muitas dificuldades financeiras, e eu, na verdade, nasci em um sítio, né? Sou da roça, como se diz, né? E meu pai era um agricultor e minha mãe uma trabalhadora doméstica. E meu pai era um homem de coração muito bom, coração generoso, mas foi vencido pelo álcool. Minha mãe, ela, para sustentar a casa, ela limpava casas. E ainda encontrava forças para sustentar os filhos. Naquele tempo, nós passávamos por muitas dificuldades financeiras, e eu era um menino pequeno, eu pedia para Deus enviar alguém para ajudar minha família. Eu pedia para que Deus enviasse alguém. E aquilo me mudou até a própria concepção de como entender a própria semente. Porque eu passei a perceber que a semente, ela nem sempre é aquilo que nós semeamos. Às vezes, nós somos a semente. E o tempo passou, e 35 anos depois, né, eu descobri que aquela pessoa, né, que eu pedia para Deus em oração, se transformou na resposta. Então, durante o processo, Deus apenas não me deu a resposta, Ele me transformou na resposta. Então, nós somos a semente. E foi daí que saiu essa canção. Essa canção, Atrás da Cortina Verde, se vocês me permitirem, ela nasceu, quando eu era pequeno, eu lia na Bíblia, Mateus 6:6, que diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a sua porta, ora ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E naquela época, no sítio, o meu quarto, ele não tinha porta. E o que eu fazia? Mas tinha uma cortina verde. E eu pegava e fechava aquela cortina, porque era a minha porta. E eu orava a Deus ali. E por isso que saiu essa canção, Atrás da Cortina Verde. Atrás da cortina verde, onde ninguém podia ver, um menino ajoelhado, com mais fé do que entender. O chão doía nos joelhos, mas a dor virava a oração. Entre lágrimas e silêncio, eu entregava o coração. Não era templo nem igreja, mas o céu descia ali. Quando eu fechava aquela cortina, Deus me ensinava a existir atrás da cortina verde. Eu não falava bonito,
mas o Pai me ouvia inteiro no secreto, no infinito, era só eu e Deus. E a esperança insistente, ali eu não era enterrado, eu estava sendo semente. Então, eu entrava naquela cortina e orava a Deus. E Ele me transformou nessa semente. Mas o que eu quero dizer de tudo isso? Que às vezes a vida coloca circunstâncias em vocês, né? E vocês às vezes se sentem pressionados, né, pelas circunstâncias. Mas na verdade, aquilo, na verdade, é só raiz crescendo em profundidade. Não desista no subterrâneo. Porque nós fomos ensinados a olhar para a nossa vida apenas pela casca. Mas por dentro existe um potencial enorme dentro de cada um de nós, cada um de vocês. E eu quero terminar deixando uma pergunta para vocês. Qual é o poder que você carrega dentro de si? Porque existe um poder que oprime, existe um poder que consome, mas existe um poder que gera vida. Existe um poder que traz esperança para as pessoas. Então a grande pergunta não é quanto poder eu tenho, é para que vou usar o poder que eu recebi. E eu quero terminar com uma outra pergunta que eu deixo para mim mesmo hoje. Você terá coragem de semear a semente que carrega nas suas mãos? Obrigado.